Bom dia, irmãos. Paz, tudo bem com todos? Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos falar de uma mensagem intitulada Da Morte para a Vida. Em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia então em Efésios capítulo 2. Ficar um pouco mais para o lado aqui para acompanhar os slides. Vai ser uma pregação meio moderninha minha. Então, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Efésios 2, 1 a 10. Amém? Todos acharam? Esse é um texto muito conhecido. E eu convido vocês a lerem esse texto com atenção. Que esse texto, assim, ele traz muitas aplicações para nós. Vamos ler? Fala assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, algumas versões vai falar, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, demonstrado na sua bondade para conosco. Espera aí que apagou aqui. Versículo 8, né? Em Cristo Jesus, isso. Demonstrado na sua bondade em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Somente até aqui. Bom, pode passar. Eu preparei então alguns slides. Está dando para enxergar todo mundo? Tá? Depois eu vi que a letra ficou meio pequena. Mas é o seguinte. A carta de Efésios, que Paulo escreveu aos Efésios, foi uma carta que foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. E Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. E juntamente, então, com cartas como Filipenses, Filemão, Colossenses, essas cartas vão ficar conhecidas como as cartas de Paulo na prisão, as cartas da prisão. Porque Paulo, por pregar o Evangelho, ele foi preso, a gente vê essa passagem ali no final de Atos dos Apóstolos, ele foi preso por pregar o Evangelho, muito por oposição dos mestres judeus que se opunham à pregação do apóstolo Paulo. E segundo alguns teólogos, pelo fato dessa carta ela não conter saudações pessoais, ela foi escrita para circular pelas igrejas das cidades da província da Ásia Menor, sendo Éfeso a principal dessas cidades, tá? E a carta aos Efésios não trata especificamente de problemas na igreja da Ásia. Nós vemos depois em Apocalipse, né, que as 7 cartas que João escreveu às igrejas da Ásia Menor, que ali já tinha alguns problemas, mas na época de Paulo ainda não tinha esses problemas. Tinha problemas, mas Paulo ele não vai tratar a carta aos Efésios em relação a esses problemas da igreja. Então, segundo alguns estudiosos, essa carta de Paulo aos Efésios vai ser mais um sermão escrito sobre a natureza da igreja. E ele vai escrever então para a principal cidade, né, uma carta circular. A principal cidade era Éfeso, que era a maior cidade da Ásia Menor. Era uma cidade, irmãos, que era uma cidade cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? Tinha pessoas de diversas culturas que moravam nessa cidade. Tinham judeus,
a gente vê que tinha uma comunidade judaica muito forte lá na cidade de Éfeso e cidades vizinhas, como Laodiceia, assim por diante. Tinham gentios, que eram, em algumas versões da Bíblia, vamos chamar de gregos. Então tinha pessoas assim, de várias culturas que moravam na cidade de Éfeso. Era uma cidade que, na época, era considerada uma cidade grande. Tinha entre 200 e 250 mil habitantes. E tinha um grande porto nessa cidade, que era usado no comércio entre os romanos e os orientais, a chamada Rota da Seda. Desde aquela época já tinha a Rota da Seda com os chineses, que hoje falam, né, que os chineses estão procurando reconstruir a Rota da Seda, assim por diante. Já tinha desde aquela época o comércio entre o Ocidente, entre o Império Romano e os orientais, os chineses. Nessa cidade tinha um templo para a deusa Artemis, ou Diana, em algumas versões, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Era um templo, embora fosse pagão, a arquitetura dele era muito bonita, a arquitetura desse templo. E foi para cristãos que viviam nesse contexto econômico, social, que Paulo vai escrever o capítulo 2 de Efésios. Então vamos ver alguns pontos, algumas aplicações que nós podemos tirar dessa passagem que Paulo escreveu aos Efésios. Primeiro ponto, pode passar, é que todos estávamos mortos espiritualmente, versículos 1 a 3. Paulo começa dizendo o que, irmãos? Vocês estavam mortos. Percebam, então, que ele sempre vai escrever no passado, né? Porque ele está falando de uma vida anterior a que todos esses cristãos tinham, né? E ele fala, então, vocês estavam mortos. Mas que tipo de morte será que Paulo está falando aqui? Porque essa morte, se a gente olhar de primeira vista, esse texto, vai falar assim, não, mas eles estavam vivos, como assim vocês estavam mortos? Que tipo de morte é essa que o texto bíblico está dizendo aqui? Bom, o texto começa dizendo, então, de uma morte que é espiritual, que é diferente da morte física. A morte espiritual, o que é a morte espiritual? A morte espiritual é uma alienação de Deus e uma recusa em obedecê-lo. E quando que começou a morte espiritual na Bíblia? Nós vemos em Gênesis 2,17 que Deus fala assim para Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, com certeza vocês morrerão. Adão comeu. A Eva pegou o fruto, comeu e deu para Adão comer a fruta, e ambos desobedeceram a ordem de Deus. Mas Adão morreu naquele momento? Não. Ele vai morrer depois, o texto bíblico vai dizer que ele vai morrer com 930 anos. Tá, então, se ele não morreu naquele momento, então que tipo de morte, porque a morte física passou a fazer parte da experiência humana, que tipo de morte, então, que Adão trouxe para a existência humana, para a realidade humana? O tipo de morte que Adão trouxe foi a morte espiritual que nós vemos em Gênesis 3. Então, é uma alienação de Deus. E essa morte, então, todos os seres humanos, em seu estado natural, eles vivem alienados de Deus, né? Então, por conta disso que o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, ou seja, tem o entendimento espiritual cego para as coisas de Deus. E os pecados que os cristãos viviam, assim como os cristãos de Éfeso viviam, eram assim como o resto do mundo. Ou seja, como pessoas que vivem alienadas de Deus e da sua vontade revelada nas Escrituras. Essas pessoas, nós vemos então que elas obedeciam o curso deste mundo. E o que é esse mundo? O mundo aqui não é simplesmente o planeta Terra. O mundo aqui é um sistema de valores. Quando o texto bíblico fala de mundo, está falando de um sistema de valores contrários à palavra de Deus. Então eles viviam segundo o curso desse mundo, ou seja, segundo o curso de valores contrários à palavra de Deus, e viviam, de alguma forma, eles viviam desobedecendo, então, a Deus por influência diabólica. Tem alguma forma que o diabo, ele exerce influência nos filhos, na Bíblia, que a Bíblia vai chamar de filhos da desobediência. Então, o diabo, ele estava exercendo influência
sobre esses filhos da desobediência. E como que o diabo ele influencia os filhos da desobediência, aqueles que estão mortos espiritualmente? Ele faz com que essas pessoas se rebelem contra Deus. Então o mundo, o diabo, e também Paulo vai falar da natureza carnal, eles atuam juntos para afastar as pessoas da obediência a Cristo. E essa desobediência, irmãos, ela é universal. Percebam que no texto, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve na primeira pessoa do plural, ou seja, ele também se incluía. E isso era uma novidade na época. Por quê? Porque os judeus achavam assim, o diabo, o mundo só atua nos gentios. O diabo e o mundo não atuam em nós. Tinha essa mentalidade na época. Porque eles achavam que eles eram o povo escolhido, predestinados, assim por diante. E Paulo, então, ele, contrariando essa visão judaica que eles tinham, os judeus da igreja de Éfeso, ele vai falar, não, todos nós, na primeira pessoa, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E ele fala, então, que ele mesmo ele sendo um religioso, como ele fala, hebreus, contra a lei fariseu, ele fala que ele mesmo vivia satisfazendo as vontades da carne, ou seja, das inclinações da natureza humana. Ele vai falar assim, éramos merecedores da ira de Deus como os demais. Bom, então a gente viu então que a igreja de Éfeso era composta por cristãos que viviam nessa condição de morte espiritual antes da conversão, que o próprio Paulo ele se inclui aqui nessa condição de morte espiritual. Daí fica a pergunta, e aqui eu quero trazer algumas aplicações para a gente. Como que era a vida dos cristãos efésios e das cidades vizinhas antes da conversão? Daí eu fui pesquisar. Muitos viviam, Éfeso, como eu disse, tinha um grande templo, o templo da deusa Artemis, ou Diana. Então, muitos viviam na adoração da deusa Artemis, com uma adoração que envolvia, para vocês terem ideia, prostituição cultual. Tinham sacerdotisas que tinham relações com os adoradores de Artemis, para fazer, então, como era uma deusa da fertilidade, a deusa abençoar a fertilização da terra, das mulheres, para as mulheres terem filhos, assim por diante. Então, tinha um culto que envolvia prostituição cultural, o adultério e a homossexualidade eram tolerados entre as elites e partes do povo. Muitos viviam com medo de espíritos e feitiços, eram cheios de superstições. Havia uma divisão social muito grande na cidade, então, entre judeus e entre gentios. Haviam diferença entre homens e mulheres, os homens eram tratados como superiores às mulheres daquela cultura. Haviam divisões entre escravos e livres. Então era uma cidade que tinha muitas divisões, muitos pecados sociais, podemos dizer. Que eles viviam, esses cristãos viviam nesse contexto antes da conversão. E vai ser o cristianismo, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, que vai desfazer essas barreiras e vai transformar as pessoas que viviam nessas condições. E eu quero trazer então aqui uma aplicação para a gente. Assim como os cristãos de Éfeso, antes da conversão, que viviam nessa condição, e esse texto ensina uma humildade para nós, porque geralmente nós vemos aí nas igrejas, às vezes nós temos essa tentação de nos acharmos superiores aos não cristãos, por conta da nossa ética, por conta da nossa moral, assim por diante. Mas a gente tem que lembrar que todos nós vivíamos uma vida separada de Deus antes da conversão, espiritualmente mortos. Há quem se envolveu, por exemplo, com o alcoolismo, com a bebedeira. Há quem se envolveu com o sexo promíscuo, assim como aqueles sacerdotisas de Diana. Desonestidade no trabalho, com a mentira, com a desonestidade nos negócios, com o misticismo, se envolveu com o ocultismo, se envolveu assim com várias coisas que não agradam a Deus. Então nós podemos ver que nenhum cristão tem um passado limpo e imaculado. Na Bíblia a gente vê isso daí, que nenhum discípulo de Jesus tinha um passado totalmente limpo, né? Mateus era um cobrador de impostos, e o que ele fazia? Possivelmente ele cobrava a mais das pessoas que iam pagar impostos, né? Então Mateus era cobrador de impostos, Judas Iscariotes, a Bíblia fala, apesar de ser traidor, que ele era ladrão, né?
Pedro, ele era aquele cara muito nervoso, podemos dizer assim, muito bravo, que não pensava para fazer as coisas. Então, nenhum discípulo de Jesus tem um passado totalmente limpo, tá? Tanto que Paulo ele vai escrever em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Numa carta que alguns teólogos vão chamar de carta irmã de Efésios, que é a carta aos Colossenses, que Paulo também escreveu entre 60 e 62 depois de Cristo, ele vai fazer uma declaração muito parecida à que ele fez em Efésios 2:1. Ele vai falar: todos vocês estavam mortos em seus pecados. Então esses versículos ensinam que ninguém pode sentir melhor do que o outro por ser cristão. Paulo deixa claro, então, a universalidade, ou seja, que o pecado ele atingiu a todos. E que todos que não conhecem a Cristo estão espiritualmente mortos. Então, se você hoje se encontra aqui espiritualmente vivo, se relacionando com Deus, é porque Deus teve misericórdia de você. É porque a graça de Deus te alcançou. Não tem nada que a única coisa que nos faz diferente do não cristão é a graça de Deus que nos alcançou. E talvez você entrou aqui que esteja se envolvendo num padrão contrário à vontade de Deus e ainda sente que não passou pela salvação, não quer saber de Deus, da palavra de Deus, não quer saber de relacionar com Deus, foge de Deus, vive fofocando, vive fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, se embriagando, mentindo, sendo desonesto, o seu estado de morte espiritual, alienação de Deus. Então você se pergunta, será que não tem mais solução para mim? Aí que entra o próximo ponto, que pode passar, a iniciativa da salvação veio de Deus. Então, nós vimos aqui que o homem está espiritualmente morto. O morto consegue fazer alguma coisa? O morto consegue ter uma iniciativa? O morto não consegue ter uma iniciativa. O morto está morto. A gente não pode ir fazer uma ilustração aqui. A gente não pode ir no cemitério e falar: morto, eu quero que você se levante e vai fazer um café para mim. Não tem como, ele está morto. Então, a pessoa que está espiritualmente morta, ela está nessa condição que ela não consegue tomar iniciativa para salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele começa agora a pregar o evangelho. Ele está pregando o evangelho já, né? Então, ele fala da condição que estavam os seres humanos antes de conhecerem a Cristo, e agora ele vai falar da iniciativa de Deus para a salvação. Ele fala assim, então, depois de apresentar a nossa condição, Paulo escreve duas palavras, na versão aqui, que eu leio bastante, que é a nova versão transformadora, fala assim, mais Deus. Tem uma conjunção adversativa, fala mais Deus, ou seja, o homem está nesse estado, mas Deus, o que Deus fez? O texto vai dizer, então, que Deus interveio, e que a história da humanidade não terminou no estágio de morte espiritual. O texto diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Ou seja, o texto, então, aqui ele aponta dois pontos do caráter de Deus, que é a misericórdia de Deus e o amor de Deus com que nos amou. A salvação, então, ela começou onde? No coração de Deus. Não fomos nós que procuramos Deus primeiro. Os seres humanos, quando a gente vê assim, o estado natural do ser humano, ele tende a fugir de Deus, ele cria religiões para fugir de Deus, ele cria boas obras para fugir de Deus, ele cria desculpas para não ir na igreja, ele cria desculpas para não ler a Bíblia, ele foge dependendo da oração, só ora quando está muito aflito. Então o ser humano, ele não consegue buscar Deus, então a salvação foi Deus que nos procurou primeiro, tá? Foi Deus que veio ao nosso encontro, e Paulo vai falar aqui 3 ações que Deus fez. E quais são essas 3 ações que Deus fez? Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Como assim Deus nos deu vida juntamente com Cristo? Então nós estávamos separados de Deus, mortos espiritualmente. Então o texto vai dizer que Deus nos deu vida. Jesus, quando a gente pensa assim, o que quer dizer que Deus nos deu vida?
é uma vida que Jesus ele fala muito nos evangelhos, né? Ele fala da vida eterna, que aquele que segue ele terá vida eterna. A vida eterna, ela consiste, então, claro, a gente vai ressuscitar dos mortos, né? Eu já vou falar aqui da ressurreição, mas também a gente vai ter uma vida espiritual. O estágio de morte espiritual passa a não fazer mais parte da vida do cristão que teve o encontro com Jesus. Então, ele nos deu vida juntamente com Cristo, tá? Então, Deus nos deu vida, ó. Ele nos deu, é Deus que está fazendo a ação aqui, ó. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou com Cristo. O que é essa ressurreição? Essa ressurreição é uma ressurreição que, claro, tem a ressurreição no final dos tempos, né? Quando Jesus voltar, o texto diz que aqueles que estavam mortos ressuscitaram com ele, e nós seremos arrebatados, assim por diante, que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Mas só que esse tipo de ressurreição que Paulo está falando aqui, é uma ressurreição integral, que envolve tanto o corpo físico, mas também a condição espiritual do ser humano. Então, ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que significa isso? Que nós reinaremos com Cristo. Que Cristo, ele reina, ele reinará para todo sempre, e nós como igreja, nós reinaremos com Cristo. Nós estaremos com Cristo quando ele terminar de implantar, porque o reino de Deus já está nesse mundo, mas ainda ele não foi consolidado no sentido de, ele não teve a ação final de Deus, de consolidação do reino, que só vai acontecer quando Jesus voltar. Então, Jesus, então, ele vai nos fazer reinar com ele. E tudo isso aponta para uma nova realidade do cristão. Então, o cristão que estava morto espiritualmente, que estava separado de Deus, agora recebe uma nova realidade. Por conta disso que Paulo ele escreveu, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque é uma nova realidade. Aquela realidade de medo, da superstição que os cristãos de Éfeso viviam, da prostituição, da imoralidade sexual, era uma vida que vai ficar no passado. Agora eles têm uma nova vida, e essa nova vida é com Cristo, uma nova vida para a santificação, para um relacionamento com Cristo. Talvez, quero trazer aqui uma aplicação, você esteja então, como eu disse, sentindo morto, esteja lutando contra pecados, esteja lutando, por exemplo, contra o alcoolismo, contra as drogas, contra a pornografia, não quer saber de Deus, pecados que parecem impossíveis de vencer. E talvez ache que, não, primeiro eu tenho que largar essas coisas para mim na igreja. Eu conheço muita gente assim, que quer, primeiro eu vou largar a pornografia, primeiro eu vou largar o álcool, primeiro eu vou largar a mentira, e depois eu vou para a igreja, tentando se salvar com as suas próprias obras. Mas a gente viu que o ser humano, ele não consegue, porque ele está morto espiritualmente. Ele não consegue se salvar com as suas próprias obras, porque isso que eu falei para vocês é uma salvação por obras. Então, tem uma boa notícia, irmãos. A boa notícia é que o Deus que ressuscita espiritualmente continua transformando as vidas hoje por meio do Espírito Santo, que veio convencer o pecador. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. O Espírito Santo ele estará aqui à noite. Ele estará em outras denominações. Ele está agindo nesse momento, convencendo os pecadores a ressuscitarem espiritualmente, que eles estão mortos espiritualmente, que eles não podem fazer boas obras para ser salvos. O que vai salvar eles é a iniciativa de Deus para salvação. Irmãos, nós vemos então que essa iniciativa de Deus sempre vai buscar os seres humanos. Quando o homem pecou ali em Gênesis 3, o que o homem fez? Ele se escondeu. Daí Deus pergunta assim para Adão: Adão, onde você está? Daí o que Adão falou? Eu ouvi que você estava vindo e me escondi. Mas quem veio? Foi Adão que foi até Deus quando Adão pecou? Não, foi Deus que veio até Adão. Foi Abraão, por exemplo, que foi até Deus para falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça de mim um povo para que o Senhor possa preparar a história para a chegada do Messias. Não foi Abraão que foi até Deus.
Foi Deus que foi até Abraão. E Abraão, por exemplo, ele vivia, segundo Josué capítulo 24, fala assim, que Abraão e todos os nossos pais, incluindo Terá, viviam em idolatria. Então Abraão, antes de conhecer a Deus, é possível que ele vivesse já em um contexto de idolatria. E foi Deus que veio ao encontro dele. Foi Deus que veio ao encontro com o povo de Israel quando desobedeceu os mandamentos de Deus. Foi Deus que veio ao encontro mandando os profetas e prometendo a vinda do Messias. E foi Deus que veio ao encontro mandando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, a iniciativa da salvação, irmão, sempre está em Deus. Você não vai conseguir vencer os seus pecados com as suas próprias obras, mas somente crendo na iniciativa de Deus para a salvação. Amém? E o terceiro ponto aqui, irmãos, e último ponto, é que a salvação é mediante a fé. Versículos 8 a 10. Paulo, essa daqui é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Paulo fala assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Bom, mas o que significa pela graça vocês são salvos, mediante a fé? Significa, irmãos, primeiro a gente tem que entender o que é graça. O que é graça? Graça vai ser nada mais do que um favor imerecido. Para a gente entender a graça, eu gosto de usar algumas ilustrações. Estava pregando esse texto na escola que a gente trabalha, que eu trabalho, a gente tem devocional com os alunos, ainda aí tem culto. Daí estava pregando esse texto lá, daí eu usei o exemplo com eles o seguinte: imagine que a pessoa vai lá, compra um carro, mas só que ela não tem condição de pagar esse carro. É como se o dono da concessionária, ou a justiça, ela falasse assim: eu vou pagar esse carro para você, você não tem que fazer mais nada. Isso é graça. Nós não tínhamos uma dívida impossível de pagar por conta dos nossos pecados. E Deus, então, ele, em sua graça, ele falou assim: eu vou pagar essa dívida para você. Daí, essa dívida, então, que nós tínhamos, Deus, ele paga essa dívida. Então, agora a gente não tem mais dívida nenhuma com Deus. Então, é o seguinte: nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos, então, o perdão dos nossos pecados. Se Deus quisesse nos deixar perdidos, Ele poderia. Deixar-nos sem salvação, Ele poderia. Porque Ele é Deus. Mas por que então Deus resolveu nos salvar? Por que Deus resolveu nos dar perdão? O próprio texto responde: por conta do seu amor e da sua misericórdia. Então, por conta da misericórdia e do amor de Deus, Deus resolveu nos salvar. Tanto que está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17 e 18 de João 3, do Evangelho de João. Então Deus, ele nos salvou por conta do seu amor e da sua misericórdia. Então nós não merecíamos a reconciliação, não merecíamos a vida eterna. A gente não merecia nada disso. Mas Deus oferece tudo isso em Cristo Jesus. Então a maneira de você ter a vida eterna, de você ter o perdão dos seus pecados, de você ter reconciliação com Deus, é através de Cristo Jesus. Significa então que não tem outro meio de ser salvo. Só através de Jesus Cristo. E o que não salva, irmãos? Eu falei o que salva. A salvação é pela graça mediante a fé. E o que não salva? Paulo vai falar assim: e isso não vem de vocês, ou isso não vem de vós. É dom. Dom aqui pode ser traduzido também, algumas versões mais contemporâneas, paráfrases da Bíblia, como a tradução à mensagem, vão trazer. É um presente de Deus
A salvação é um presente de Deus, não de obras, como eu disse. Então, nenhuma obra humana pode produzir salvação. Por exemplo, pessoas que acham que elas vão conseguir ser salvas somente por frequentar a igreja. Irmãos, é bom nós irmos à igreja, nós termos essa comunhão, nós escutarmos a palavra, nós orarmos uns pelos outros. Mas somente o ato de frequentar a igreja, tentando produzir nisso boas obras, não vai te salvar. Tem muitas pessoas que acham, fulano é da igreja, como se o fulano fosse o padrão de perfeição, mas a gente sabe que isso não é verdade. Que somente frequentar a igreja não vai salvar. Ter uma família cristã não vai salvar. Os judeus tinham essa visão. Eles achavam que por eles serem judeus, por sua família serem famílias judaicas, eles já estavam automaticamente salvos. Quando diz que João Batista falou assim, não se prendam ao fato de vocês serem filhos de Abraão. Deus pode fazer descendentes dessas pedras. Por quê? Porque eles achavam que pelo fato de eles serem de família judaica, eles já estavam salvos. Então, ter uma família cristã não salva. É bom. Eu vim de uma família cristã, cresci na igreja. Mas não foi isso que me salvou. O que me salvou foi a graça de Deus que me alcançou. Praticar boas obras não salva. Então, a salvação ela é um presente de Deus. E daí ele fala, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E o que é fé? A fé será que somente é acreditar em Deus? Esses pagãos que eu falei antes, os cristãos antes de se converterem, eles acreditavam, eles tinham religião. Os judeus, Paulo, ele era, como eu disse, ele era aquele judeu legalista, convicto assim, hebreu de hebreu contra a lei fariseu. Ele era um fariseu, conhecia de cor o Antigo Testamento. Mas ele tinha fé verdadeira? Não. Por quê? O que é fé verdadeira? O que é salvação mediante a fé que Paulo está falando aqui? A fé, então, é confiar em Cristo Jesus. Não é apenas acreditar que ele existiu. Acreditar que ele existiu, até o agnóstico acredita. A fé, então, é confiar em Cristo, é depender dele para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Então, Paulo termina essa exposição aqui de versículo 10, falando assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, as boas obras não salvam, mas as boas obras, elas vão ser resultado da salvação. Então, é por conta que nós somos salvos que nós realizamos as boas obras. Elas não podem nos salvar, mas porque nós somos salvos, eu vou à igreja, eu oro, eu ajudo as pessoas, eu procuro ser correto, assim por diante. Porque é o Espírito Santo que está operando dentro do meu coração. Isso vai me trazer salvação? Não, mas é uma consequência da salvação. Amém? Eu gostaria de chamar aqui o louvor, para a gente estar cantando. Enquanto isso, eu gostaria de estar ministrando a conclusão. Então, Efésios 2, 1 ao 10, vai nos ensinar 3 grandes verdades. 1, estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado. Então, nós estávamos mortos espiritualmente. E Deus, então, quando nós estávamos mortos espiritualmente, Ele tomou a iniciativa de nos salvar. Por que Ele tomou a iniciativa de nos salvar? Por conta do seu amor e da sua misericórdia. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Talvez você hoje reconheça que está distante de Deus. A boa notícia é que Cristo continua chamando pessoas da morte para a vida. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Jesus Cristo de todo o seu coração. Então, como eu disse, a fé é muito além do que crer que Ele existiu. É confiar nele. É depositar as esperanças nele. Não dependa da fé de outras pessoas. Tenha uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Aquele que estava morto pode receber vida. E essa vida é encontrada somente em Jesus. Amém?